Estudaremos sobre o governo da igreja e há livros sobre isto, em português, há livros muito bons sobre isto. Poderia ter mais, mas o que temos aqui, se a gente ler com cuidado, dá para aprender muita coisa. Tem a Igreja Apostólica. O que significa isto? Publicado pela editora Os Puritanos, é um livretinho pequeno, mas muito interessante. O autor ele faz uma defesa muito vigorosa e fervorosa do presbiterianismo. A defesa mais apaixonada que eu vi do presbiterianismo é desse homem aqui. Um livro muito bom. Há pouco, lançado do pastor Paulo Anglada, a Igreja do Deus Vivo, Coluna e Baluarte da Verdade, Estudos em Eclesiologia Reformada, o primeiro volume. Em outubro deve sair o segundo volume, então uma outra obra para estudarmos mais sobre isto, e com certeza obras que eu vou estar consultando. E esta daqui, que é um livrinho, A Igreja de Cristo, também sobre eclesiologia, de James Bannerman, um escocês, que aqui está a representação bem precisa do que seria um presbiterianismo raiz. Muito interessante, muito bom livro, muito proveitoso e recomendo demais a leitura deste livro também, A Igreja de Cristo, publicado também pelos editores puritanos. E o livro, que será o livro que nós seguiremos os passos, é este aqui, Como Jesus Governa a Igreja, as bases de eclesiologia sobre o governo presbiteriano de modo mais particular, e é um livro que nós tentaremos estudar aqui todo domingo pela manhã. E hoje, então, nós começaremos com uma introdução, e é uma introdução que o próprio autor faz no seu livro. E uma primeira pergunta que ele faz lá, e que poderia ser uma pergunta lançada a todos nós aqui, é o seguinte: o que vem na sua mente quando escuta a palavra governo? Quando nós ouvimos a palavra governo, certamente vem uma série de coisas, sobretudo quando nós consideramos o governo que nós estamos inseridos, Então, problemas vários, e você pensa assim, rapaz, governo, e você tem um conceito sobre governo, e você olha para os nossos dias e para o modo que temos sido governados, e nós passamos a pensar em muitas coisas. Talvez coisas boas, coisas ruins também, e tudo isso em razão do que experimentamos sob algum tipo de governo neste mundo. E aqui me refiro ao governo civil. Nós experimentamos muito deste governo. E a verdade é que, ainda que o governo civil seja ruim, em algumas ocasiões bons, o governo ainda assim é importante. É importante que haja um governo civil, mas é também fundamental que haja um governo na Igreja de Cristo. E este tipo de governo, tanto no âmbito civil como no âmbito da igreja, ele sem sombra de dúvidas vai determinar a qualidade da vida de todos aqueles que estão abaixo desse governo. Seja no governo civil ou no governo na Igreja de Cristo. Então o governo ele é realmente algo fundamental. E o Senhor mesmo quem determinou o governo em ambos os âmbitos, tanto civil quanto na igreja. E a Igreja de Cristo, ela realmente tem um governo, e tem um governo próprio, um governo muito particular. E nós veremos, meus irmãos, o que falarei aqui nesta introdução, com mais detalhes nas nossas exposições. Mas o ponto é, Cristo foi aquele que instituiu o governo na igreja, como nós veremos mais à frente. Cristo foi aquele que instituiu, que determinou o governo na sua igreja, na Igreja de Cristo. E esse governo ele é realmente algo fundamental, nós não podemos deixar de lado, pois é parte da maneira que Jesus governa o seu povo. O governo da igreja é parte do modo que Jesus governa o seu povo, todos nós. O governo na igreja, como no âmbito civil, ele pode fazer exigências de cada um de nós. Exigências a deveres de todos aqueles que são cidadãos. Há deveres também daqueles que são membros da igreja, e nós sabemos e nós veremos, e todos nós experimentamos, que há deveres, exigências que são impostas sobre nós. Mas não somente exigências. Nas exigências, e além delas, há também grandes benefícios no governo da igreja, quando ele é bem feito
aí e feito de forma adequada segundo as Escrituras. Porque quando um governo ele é biblicamente direcionado, aqueles que governam irão nos ajudar a viver bem a vida cristã. Então haverá uma condução das coisas de modo realmente bíblico, correto, adequado. Todavia, quando o governo na igreja ele é confuso, pode gerar o quê? Problemas. Problemas para o povo de Deus, prejudicando o quê? Prejudicando assim a sua vida cristã. Isso é uma realidade. Então, o bom andamento das coisas vai depender da saúde, se é que podemos falar assim, do governo da igreja. Então, o governo da igreja ele se torna algo que é essencial e fundamental para o discipulado cristão, para a nossa caminhada como peregrinos do Senhor aqui nesta vida. E fazem bem, meus irmãos, todos aqueles que se empenham em estudar sobre isto. Como é importante que estudemos sobre a eclesiologia. Não é algo que deve ficar somente para aqueles que estão envolvidos com a academia, mas é algo que deve ser direcionado àqueles que são membros da Igreja de Cristo, todos eles, não importa quem seja. Como o próprio autor vai falar, ele vai escrever o seguinte: esse conhecimento o ajudará a buscar uma vida cristã produtiva, a orar melhor pelos oficiais e pelo trabalho da igreja e a servir com mais competência. Acima de tudo, isso o auxiliará a ter apreciação renovada pela sabedoria e glória da única cabeça e Rei da Igreja, Jesus Cristo. Então, isso nos ensinará a servir melhor a Cristo e a termos uma admiração ainda maior pela sabedoria grandiosa do cabeça da Igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. Estudar sobre a eclesiologia é realmente fundamental, mas o que aconteceu com o governo da Igreja? O que aconteceu com o interesse pelo estudo sobre isso? É interessante que não nos nossos dias somente, mas há muito tempo, o interesse pelo governo ou pelo estudo do governo da igreja tem diminuído nos últimos tempos. Aos poucos, poucas publicações passaram a ser feitas. O século XIX ele foi um século onde existiam várias obras sendo publicadas sobre a eclesiologia, homens grandiosos tratando sobre esses temas, mas parece que isso ficou ali. Posteriormente, pouco foi escrito sobre isto. Realmente, pouco foi escrito sobre isto. Antes do século XIX, Calvino ele foi alguém que se empenhou sobre isto, o que nos mostra a realidade de que estudar sobre a eclesiologia é realmente importante. Calvino ele escreveu no seu 4º livro das Institutas, a Instituição da Religião Cristã, a sua principal obra. No 4º livro, ele vai tratar de modo extenso sobre eclesiologia, considerando isso como algo realmente muito importante. Na Escócia também, dos séculos XVI e XVII, John Knox, Samuel Rutherford, George Gillespie, eles escreveram sobre este assunto também com muita precisão e clareza. E realmente eles estavam empenhados com isto porque eles sabiam quão importante é pensar sobre isto e escrever sobre isto a fim de que a igreja possa entender o governo da igreja. Hoje, ainda se fala sobre isto, mas não como no passado, não se dá o devido valor. Mas nós poderíamos então fazer 2 perguntas. Por que esse interesse diminuiu? Porque o modo como a igreja era governada era tão importante para os nossos pais presbiterianos. E em nossos dias hoje, considerado como algo que pode ser desconsiderado e desprezível. Uma resposta, talvez, meus irmãos, seja a experiência ruim que muitos tiveram nas igrejas presbiterianas por aí. Século XX, muitos tiveram problemas realmente com igrejas presbiterianas e isto não é diferente hoje. Lamentavelmente, a infidelidade de muitos na igreja, no governo, que fazem um governo totalmente estranho, perverso, são mesquinhos e que são infiéis no governo da igreja em todos os âmbitos, na administração da igreja, no serviço à igreja, na pregação, no ensino, a administração dos sacramentos, problemas vários. E isto pode ser uma razão para que muitos desconsiderem o estudo sobre a Igreja de Cristo. Mas não somente isto, a perseguição de muitos que perseguem aqueles que procuram viver segundo um modo correto.
que um membro de uma igreja de Cristo deve viver. Então muitos perseguiam a outros, né? Corrompendo então os propósitos puros revelados na Escritura do governo bíblico da igreja. Então eles corrompem isso. Então, porque é uma má gestão, administração, governo, as pessoas então começam a rejeitar o estudo e muitos são levados, infelizmente, a desconsiderar inclusive a igreja. As coisas não caminham da forma que deve caminhar, há uma confusão muito grande, então muitos abandonam a igreja. Levou realmente muitos, meus irmãos, e tem levado hoje a desconfiança da igreja, a um afastamento da instituição e autoridade da igreja. Vivem independentes. Independentes sem estarem sujeitos a um governo. Contudo, nós sabemos, esse tipo de prática ou viver assim vai contra a Bíblia, uma vez que a Bíblia nos chama à verdade de que precisamos uns dos outros, especialmente do trabalho fiel dos oficiais da igreja, a fim de que cresçamos na vida cristã. É exatamente isto que a palavra nos diz, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versos 11 e 16, como é fundamental o papel daqueles que são oficiais na igreja de Cristo para a edificação do corpo de Cristo, quando em Efésios capítulo 4, versos 11 a 16, nos diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, como é fundamental, então, aqueles que governam a igreja e aqueles que são oficiais da igreja. Isso mostra a necessidade de uma igreja e a necessidade de oficiais e de pessoas que se sujeitem a este governo para o crescimento do povo de Deus. Então, é realmente fundamental a igreja, ainda que os homens tentem desconsiderar por razões outras, talvez por experiências ruins também nesta vida. Então, por que a doutrina da igreja era tão importante para nossos pais presbiterianos? Nós consideraremos aqui brevemente 4 maneiras pelas quais as Escrituras enfatizam a importância da igreja. Em primeiro lugar, brevemente, há uma conexão íntima entre Cristo e sua igreja. Em primeiro lugar, há uma conexão íntima entre Cristo e sua igreja. Em que local, em que ocasião é isto? Cristo é o cabeça do seu corpo, a igreja. Isto revela uma conexão realmente íntima entre Cristo e nós que somos membros do seu corpo. Colossenses capítulo 1, verso 18, Efésios capítulo 5, verso número 23 e Atos capítulo 9, verso 5, são textos onde nós encontramos esta verdade declarada acerca de Cristo como aquele que é o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, verso número 18, só para ler pelo menos algumas das referências, diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então vejam, Cristo ele é realmente o cabeça da igreja. E os interesses de Cristo estão ligados à igreja, que são o seu corpo. Então, tudo o que Cristo fez, bem como tudo o que Cristo faz, ele faz em favor da igreja, nos interesses da igreja que ele mesmo estabeleceu e instituiu. Como veremos, não somente ligado isto à igreja invisível, mas à igreja visível de Cristo, como instituída no mundo, como nossos olhos podem contemplar. Então, estudar sobre isso traz, meus irmãos, glória a Jesus. Aquele que instituiu o governo para a sua glória
e também para o bem de todo o seu povo. Então, uma das razões, isso revela, inclusive, o fato de estarmos ligados a Cristo, o único cabeça, é uma das razões de nós irmos contra as reivindicações da igreja papista, romanista, de que o Papa seria o vigário de Cristo na Terra, né? Ou aquele que é o cabeça da igreja, porque isso usurparia, tiraria de Cristo o seu lugar exclusivo de cabeça da igreja. Cristo é o único que exclusivamente governa a sua igreja. Não há outro cabeça sobre a igreja. O Papa não é o cabeça da igreja. Em segundo lugar, a igreja é um corpo que é tanto divinamente criado quanto divinamente governado. A igreja, meus irmãos, ela é realmente divinamente criada. Não se trata de uma mera associação voluntária de pessoas com interesses históricos e objetivos semelhantes. Não trata-se disso. Não é uma liga de futebol, uma associação de pessoas que curtem as mesmas coisas. Não é isso. A igreja, meus irmãos, ela é o ajuntamento daqueles que professam ser pecadores miseráveis que carecem da graça de Cristo. Esses são aqueles que sustentarão isso, que reconhecerão isto e que declararão isto com os seus próprios lábios. A igreja é formada por essas pessoas que foram ajuntadas pelo próprio Senhor para que juntas pudessem formar a sua igreja. Somos aqueles que cremos somente em Cristo, o Filho de Deus, o único Salvador dos pecadores, em quem unicamente depositamos a nossa confiança. Esta é a nossa profissão de fé. Isto é o que nós falamos com os nossos próprios lábios. É diferente de qualquer outro tipo de associação aí no mundo. Todos nós, criados e redimidos por Deus, chamados por Ele para compor a sua igreja. Somos aqueles que fazem votos. E fazer votos assim, como estes que acabei de mencionar e tantos outros, é entrar em aliança solene com Deus e com sua igreja. Entrar em comunhão com Deus e com a sua igreja. Por essa razão foi divinamente criada a igreja. Criada em Deus, quando Ele chama pecadores indignos como nós para que sejam a sua igreja. Mas não somente isto, ela é divinamente governada também. A igreja é o corpo de Cristo, que é a única cabeça da igreja. Ele é o único, como cabeça, que pode reivindicar exclusividade, mas não somente exclusividade, também singular autoridade sobre a igreja. Somente Ele pode fazer isto. O Antigo Testamento, meus irmãos, já nos ensinava essa realidade, que o povo antigo deveria esperar que Deus viesse e redimisse o seu povo e que reinasse sobre o seu povo. Você pode anotar e ler depois, Salmo 2, também o Salmo de número 110, onde estas verdades já são anunciadas desde o Antigo Testamento. E o Novo Testamento, você pode ler em Atos também, em várias referências, cita esses salmos, segundo o Salmo 110, como sendo a referência a Cristo Jesus. Cristo Jesus, como aquele que viria para reinar sobre a sua igreja, apontando a realidade que Cristo é o cabeça da igreja. Nós falaremos com mais detalhes sobre isso mais à frente. Então, Cristo é, portanto, meus irmãos, aquele que é o rei sobre o seu povo. Ele é aquele que está presente e ativo no governo da igreja hoje, através daqueles a quem Ele chamou para governar a igreja, como veremos com mais detalhes nos nossos estudos. Então, a forma realmente que Ele governa o seu povo é através do governo que Ele mesmo instituiu na sua palavra. Esteja certo, Cristo é quem governa a sua igreja. Cristo é quem governa a sua igreja. Em terceiro lugar, a igreja é uma representação visível do reino de Cristo na terra. É isso que nossos padrões de Westminster também nos ensinam. A Confissão de Fé de Westminster ensina isso no capítulo 25, na segunda seção, que trata da igreja. Diz assim, segunda seção:
a igreja visível, que também é católica ou universal, sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sob a lei, consta de quê? De todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. Aí onde vem a afirmação. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus. A casa e família de Deus é o reino do Senhor Jesus. Então a igreja ela é a representação visível desse reinado de Cristo sobre a igreja e também no mundo. Então a confissão ela vai identificar a igreja como o lugar onde o reinado de Jesus é manifestado agora de modo muito especial. E o governo é um modo de dar expressão concreta e visível ao reino presente de Jesus Cristo. A igreja é realmente algo fundamental e representa algo que é muito glorioso. E em quarto lugar, Jesus deu uma tarefa singular à igreja. A obra de expandir o evangelho a todas as nações. Poderíamos chamar a obra de missões. Vejam que é através da igreja que o evangelho ele é levado às nações. Através da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a grande comissão em Mateus capítulo 28, ela é realmente muito instrutiva para nós. Ela vai nos instruir, vai nos ensinar algo sobre isto. Jesus, ele aparece depois da ressurreição aos seus discípulos. E ele aparece lá dizendo o seguinte, em Mateus 28, verso 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É interessante que aqui, meus irmãos, ele faz uma referência à autoridade que Deus, o Pai, havia dado a Cristo, o seu Filho, depois da ressurreição. Depois da ressurreição, a autoridade Deus deu ao seu Filho dele ser aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. E então, porque Cristo ele possui autoridade, ele dá agora uma comissão aos seus discípulos. Ele tem autoridade, ele vai dizer, agora eu vou dizer para vocês o que vocês devem fazer. O que vocês devem fazer aqui, como missão de vocês. E ele faz uma referência ali aos seus 11 discípulos. Naquela ocasião. A comissão, meus irmãos, é dada aos discípulos naqueles dias e hoje, de modo mais particular, aos ministros da palavra. São aqueles que são verdadeiramente chamados e substitutos dos apóstolos nos seus deveres, como ministros do Evangelho. São aqueles que são aptos e preparados para realmente fazer a obra de Cristo neste mundo, fazendo com que o seu Evangelho possa se expandir em todas as nações. Então, é um dever, sobretudo, daqueles que são envolvidos com o ministério da palavra. Mas, obviamente, que isso não impede a Igreja de Cristo de testemunhar acerca de Cristo e do seu Evangelho. Nós encontramos em Atos várias ocasiões em que a Igreja, ao ser perseguida, saía testemunhando do Evangelho de Cristo por onde passava. Então, é um dever também dos membros da Igreja neste sentido, mas é uma comissão dada especialmente e, sobretudo, àqueles que estão envolvidos com o ministério da palavra, como o Senhor nos chamou para isso. Então, eles devem ser aqueles que devem ir às nações e fazer discípulos. Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, notem que o ensino está ligado ao batismo e a um sacramento que só pode ser administrado por aqueles que são ministros do Evangelho, por essa razão de a referência ser feita, sobretudo, àqueles que são ministros da palavra. Ele é aquele que prega, ensina e ele é aquele que administra os sacramentos. Mas, como mencionei, toda a igreja deve estar envolvida no testemunho do Evangelho. Então, estes homens são aqueles que serão usados para fazer as nações se submeterem ao reinado salvador de Cristo
a fim de que sejam discípulos de Jesus. Mas então, quais são os meios para fazer discípulos? 2 são, pelo menos, apresentados aqui em Mateus capítulo 28. Batizarão no nome trino de Deus e, segundo, ensinarão tudo o que Cristo ensinou por meio de seus apóstolos. Ensinar toda a verdade de Cristo à igreja e também batizar pessoas. Então, a igreja de Cristo, ela é o lugar onde essas pessoas que foram ensinadas e batizadas continuarão a ser ensinadas na palavra. Veja, a igreja ela não pode ser dispensada. Eles são chamados, creem em Cristo, batizados, tornam-se membros da igreja de Cristo e o seu discipulado continua através daqueles que foram chamados para governar a igreja do Senhor. Então, o Novo Testamento ensina que os discípulos são ensinados a observar tudo o que Jesus ordenou a eles por meio da pregação da palavra de Deus e por meio da disciplina da igreja. Você pode olhar alguns textos, você pode anotar, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 até o verso 5, e 1 aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 13. Então, a igreja vai dar continuidade a este dever, é o que nós experimentamos aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí você poderia parar e perguntar assim, mas pastor Rafael, o que tudo isso tem a ver com o governo da igreja? Questão de missão, envolvimento com isto e o que o Senhor mencionou aí. Vejam, meus irmãos, para que o evangelho alcance as nações, a igreja deve ser bem governada. Falamos um pouco sobre isso logo no início deste estudo. E o ministério da palavra e a disciplina estão realmente relacionadas ao governo da igreja. A integridade do chamado da igreja de ser bênção para as nações está ligado a um bom governo da igreja de Cristo. Se não houver um bom governo, haverá confusão em questões práticas, você não tenha dúvida disto. E nós podemos pegar um exemplo aqui sobre o envolvimento da igreja com aqueles que sairão para ser bênção às nações. Nós poderemos pensar aqui no exemplo de Paulo e Barnabé e a igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13. É um exemplo bem instrutivo sobre isto. Veja o que acontece. A igreja de Antioquia comissiona Paulo e envia Paulo e Barnabé para fazer o quê? Para pregar o evangelho. É isso que nós encontramos em Atos capítulo 13, do verso 1 até o verso 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. A igreja fez isto e eles foram chamados para pregar a palavra. Eles então receberam dons do Espírito Santo e foram chamados por ele para uma obra específica, que é o que se encontra no versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A igreja olha isto, o que é que a igreja faz? A igreja reconhece isso. A igreja vai reconhecer isso, como nos diz o versículo 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, um reconhecimento destes homens que foram chamados a pregar a palavra, numa obra específica, e há um reconhecimento da igreja, e a igreja, então, os envia para isto. Paulo e Barnabé. O que é que eles fazem, então, nesta missão deles? Eles pregam e organizam aqueles que professam a fé em Cristo em congregações locais. O evangelho é o meio para chamar essas pessoas a Cristo. Os homens creem em Cristo e o que é que ele faz? Bota para sua casa e fique lá. Não. Congregações locais são organizadas. É o que nos diz Atos ainda, capítulo 14, verso de número 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros,
depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então vejam que o evangelho é pregado, pessoas creem em Cristo, são conduzidos à igreja e homens, inclusive, são instalados como presbíteros na igreja. Então, congregações e igrejas são realmente organizadas, congregações locais, não uma, mais de uma. Então, eles pregam e organizam congregações, e depois o que acontece? Nesse caso de Paulo e Barnabé, eles retornam para a igreja para encorajamento mútuo. É o que você encontra ainda em Atos capítulo 14, versos 26 a 28. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, voltaram encorajamento para a igreja, encorajamento mútuo do apóstolo à igreja, a igreja certamente a Paulo e Barnabé. E o que acontece depois? Então, eles retornam às igrejas recém-organizadas para incentivo e instrução da igreja. Atos, capítulo 15, verso 1 até o verso número 36, na verdade. Atos 15, verso de número 36. A palavra nos diz: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então vejam que há uma supervisão, há um cuidado, há uma instrução, há um zelo. Eles retornam para aquelas igrejas que eles haviam plantado através do ministério da palavra. E antes deles se envolverem noutra obra missionária, Paulo vai até a Assembleia Eclesiástica de Jerusalém, em Atos capítulo 15, do verso 1 até o verso número 35, e posteriormente, então, nós conseguimos ver que os frutos dessa reunião foi também a reafirmação e compromissos formais da igreja com o evangelho que está sendo proclamado às nações. Você pode ver isto e esse compromisso em Atos 15, versos 22 até o verso número 35. Um compromisso formal na decisão eclesiástica sobre o dever da igreja no envolvimento com a obra, com a missão, com a expansão do reino. Resumindo, meus irmãos, e concluindo aqui, o governo da igreja, funcionando corretamente, é crucial para a fidelidade da igreja como agência missionária de Cristo, como agência missionária que Cristo estabeleceu no mundo. Vou repetir, o governo da igreja, funcionando corretamente, é crucial para a fidelidade da igreja como agência missionária que Cristo estabeleceu no mundo. Fidelidade ao governo da igreja é importante. Fidelidade ao governo da igreja é fidelidade ao próprio Cristo, que é o cabeça da igreja. Que nosso amor por Cristo nos leve a termos um amor pelo governo que Cristo nos deu, bem como a nos comprometermos não somente com o governo, mas com o próprio Cristo, que é o nosso cabeça. Amém. Algum irmão tem alguma dúvida ou algo